Pessoal, hoje é a nossa segunda aula, tá? De marketing pessoal. Hoje a gente vai falar sobre linguagem. Vamos começar com força. Prestem bastante atenção, porque isso é muito útil na vida profissional, pessoal, tá? Como todas as aulas, lógico. Mas a gente vai começar agora, ó, na prática, vocês entendendo aí. A primeira aula foi mais uma introdução. E hoje a gente vai aprofundar na questão da linguagem. Tudo é linguagem. Vocês já perceberam que tudo é linguagem? Alguém já chegou falando para vocês sobre isso? Que tudo é linguagem, né? Vamos entender qual é a mensagem que você passa. Vocês já pensaram assim, qual é a mensagem que eu passo com a minha linguagem? Mas o que é linguagem? É só o que a gente fala? Vocês vão ver que não, que é muito mais do que isso. O que a gente fala é quase nada perto do que a linguagem representa. Vejam só, gente, quando eu entendi isso, tudo mudou na minha cabeça explodiu. Por quê? Vejam que a linguagem verbal, ela representa 7% da linguagem. Vocês já pensaram nisso? O que eu falo representa 7% da minha comunicação, apenas. Pasmem, a linguagem não está no que a gente fala. E tá em que, Josi? Vamos aprofundar, mas vamos entender melhor essa questão aqui da representação da linguagem verbal. Por quê? Como assim representação? O que é que representa na mente do meu interlocutor? Quem é o meu interlocutor? Vocês hoje que estão assistindo essa aula são meus interlocutores, são as pessoas para quem eu comunico. O pessoal do YouTube que está vendo também que eu estou gravando são meus interlocutores. Ou seja, interlocutor é aquela pessoa para a qual nós falamos quando estamos comunicando algo, tá? Então, na cabeça, na mente do nosso interlocutor, o que a gente fala, a nossa verbalização, representa apenas 7% da linguagem. Caramba, quando eu percebi isso, eu entendi que não interessa o que eu falo se eu não estiver conforme o que eu falo. Ou seja, é a parte menos relevante. O que a gente fala, o que eu tô falando para vocês agora, na cabeça de vocês é a parte menos relevante. O que é mais relevante são outros caracteres da linguagem que a gente vai ver. Apesar de importante, a linguagem verbal é a menos relevante. Não é que é porque ela é menos relevante que ela não é importante. Ela é importante sim. Só que vamos também dar importância às outras características da linguagem, que representam os 93% restantes. Uma boa dicção, falar corretamente e também perceber quando se pode ter uma linguagem verbal formal ou informal, são chaves que abrem portas para você. Gente, entendam. Vai ter pessoas que você vai poder falar com uma linguagem mais formal. Vai ter pessoas que você pode falar com a linguagem informal, que você pode falar gírias, que você pode, sei lá, até falar um palavrão, às vezes, né? Tem gente que você se sente à vontade, em outros lugares não é adequado, tá? Mas tem pessoas que não têm noção disso. Vocês já perceberam que tem gente que escorrega, fala um palavrão quando não deveria falar, ou fala gíria com o chefe, numa entrevista de emprego. Imagina, numa entrevista de emprego você falar gíria. Não é adequado, tá? A não ser que você vá estar fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar numa loja alternativa de alguma coisa relacionada. Mas não, se estiver em outro tipo de empresa mais formal, não é adequado, tá? É comum errarmos coisas como concordância verbal, nominal, também falha da memória quando buscamos palavras e principalmente erramos na escrita. O hábito da leitura ajuda a melhorar sua linguagem e aumentar seu vocabulário, o deixando mais sofisticado e interessante. O que eu digo aqui, pessoal, é que a linguagem verbal é importante, ela é menos relevante, mas ela é importante. E quanto mais você aperfeiçoá-la, melhor para você. Como aperfeiçoá-la? Lendo,
treinando. Gente, erramos muito a linguagem verbal, tá? Então, o hábito do treinamento, o hábito da leitura melhora muito, e quanto mais você melhorar, mais você vai se destacar no mercado de trabalho. Mesmo uma pessoa que estuda muito, que treina muito, que tem experiência com escrita de livros, inclusive, ela erra, tá? E eu sempre falo, não deixem de fazer as coisas com medo de errar, porque todo mundo erra. Esse pessoal que escreve livro, que é escritor, que é profissional disso, eles também erram. Não aparecem erros dele, por quê? Porque por trás há toda uma equipe para fazer avaliação, para fazer revisão, para poder lançar um livro, por exemplo, tá? Redes sociais, sites, tudo isso é revisado antes de ser lançado. Tá? Então, vamos parar com esse medo de falar, de digitar, de escrever, por medo de errar. Sim, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa treinar, errar o mínimo possível, mas estar ciente de que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente lê, melhor a gente fica. E se a gente errar uma vez ou outra, não tem problema, tá? Eu tenho muita experiência com escrita, eu tenho uma verbalização muito legal, mas muitas vezes eu tô escrevendo alguma postagem no Instagram, eu escorrego, eu erro, não tem equipe de revisão. E muitas vezes eu tô digitando um texto e tá minha filha, ô mamãe, e minha mãe, ô Josi, paga uma conta aqui pra mim, e não sei o quê. Isso tudo dispersa a minha mente. Então, quanto mais dispersões na mente a gente tiver, mais a gente fica à mercê do erro, tá? E é tranquilo, errar é tranquilo. Quem tem medo de errar, termina não fazendo as coisas por conta do medo de errar e não tem resultado nenhum. Medo do que os outros falam. Fulano errou. Gente, eu já vi tanta gente na internet tirando onda porque uma pessoa errou uma vírgula ou errou uma grafia de uma palavra em um post. Aí, por conta dessa sensibilidade que eu tenho, que eu ensino, eu já fico, eu tenho que comentar isso também. Já fui lá comentar, arrumei briga com uma moça lá que tinha escrachado com a cara do conteúdo, da moça que tinha postado o conteúdo. E eu disse, e você tá fazendo que tipo de conteúdo? Quantos seguidores você tem? Tá? Então, o que importa é a mensagem que ela tá passando, uma mensagem linda, de amor. Aí a outra foi lá criticar porque tinha um erro de escrita. Aí essa pessoa tá fazendo o que da vida? Só criticando a outra, enquanto a outra tá lá fazendo. A Milane tá dizendo, eu morro de medo de fazer por esse medo mesmo. Não tenha, Milane. Quebre esse medo. Estude. Indo ler com essa intenção, sua mente já vai começar a melhorar a memorização das palavras, das formas das palavras, das formas verbais. Vocês podem ir no YouTube buscar vídeo aula de grafia, da língua portuguesa. Tem de tudo, gente. A gente só não estuda hoje se não quiser, se não realmente não quiser crescer, tá? Porque hoje a gente tá numa era privilegiada. Antigamente, para eu estudar, eu tinha que comprar livro, eu tinha que ir numa biblioteca. Hoje não, hoje a gente tem tudo no celular. Só que a gente tá num padrão mental onde a gente se acostumou a ficar só vendo diversão. Josi, agora eu não vou poder mais me divertir. Eu não tô falando isso. Pode se divertir, deve se divertir. Mas é porque a gente viciou nessa questão de ver apenas bobagem na internet. Eu falo a gente como um contexto geral de uma população de, digamos, 95% da população tá assim, nesse padrão. Como é que o Brasil vai para frente se a gente é um povo que está só se empanturrando de distração e não está buscando crescer, não está buscando aperfeiçoar, né? Então, Josi, eu não tenho segurança com a minha grafia. Vai estudar, vai ver uma videoaula no YouTube, vai ler um livro. A gente falou da linguagem verbal, que representa apenas 7% da linguagem. Agora, o tom de voz. Pessoal, veja só que o tom de voz representa 38% da linguagem. Vocês já pensaram nisso?
Porque às vezes o marido chega, ou o namorado, ou sei lá, a amiga, diz: tu tá chateada? Aí você diz: tô não. O tom de voz condiz com a verbalização? Não estou chateada. Eu disse o quê? Não estou chateada, mas o meu tom de voz disse o contrário, minha cara disse o contrário. É ou não é? Então, o tom de voz é aí que você entende que o tom de voz representa apenas 7%. O que representa, de fato, a comunicação foi o meu tom de voz, que é 38% da linguagem, e o restante, que é 55% da linguagem, é a linguagem corporal, que são as expressões faciais nesse caso, né? Mas existe toda uma linguagem corporal.